Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui nessa terça-feira para mais uma reunião virtual aqui na casa de Sheila, essa casa bendita que sempre nos acolhe. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra teremos o passe e a fluidificação da água. Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso doce amigo, lembramos desse momento, da oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Lembramos, louvando primeiramente a Deus, que é fonte inesgotável, de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento, de toda bondade. Faz vibrar em nós nesse momento, Senhor, a fé e a confiança. Afasta de nós os maus pensamentos, a dúvida, para que possamos passar por essa situação como cristãos, sabendo que só vós depende do poder. Divino Mestre Jesus, sabemos que és o caminho que devemos seguir. Sabemos que é nosso guia, que é nosso modelo. Por isso, suplicamos piedade para nós todos, espíritos em evolução aqui no planeta Terra. E ainda rogamos a todos esses espíritos, tarefeiros do bem, comandados pela direção espiritual da casa de Sheila, que nos amparem nesse momento de aprendizado. Faze aumentar o nosso entendimento para que possamos entender as lições do Evangelho de Jesus. E assim, rogamos a direção espiritual da casa a permissão para iniciar a reunião com o hino cantado à irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas
nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa preparação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, a lição, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a essa prescrição. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou, ao menos, de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador, moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino de Deus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus, e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxesse a chave. Indispensável, ideias, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Luiz Fernando, que será o expositor do tema evangélico programado para a noite de hoje, rogando a todos vibrações de paz, de harmonia, e a Jesus que o ampare sob seu manto de luz nessa missão tão importante para todos nós. Irmãos e irmãs do Centro Espírita Irmã Sheila, mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, sobre a fé raciocinada, evidentemente dentro dessa maravilhosa doutrina espírita que nós professamos. Hoje o nosso tema é as profecias sobre a luz da fé raciocinada. E esse assunto das profecias, ele realmente ficou em voga, dado a presença aí do nosso conhecido coronavírus. Então, para a gente começar a entender esse raciocínio, eu gostaria de fazer um retrospecto com vocês. No verão de 2008, há 12 anos atrás, uma médium americana chamada Sylvia Browne
publicou lá nos Estados Unidos um livro que continha uma previsão ameaçadora. Ela dizia o seguinte: por volta do ano de 2020, uma doença grave, do tipo de uma pneumonia, se espalhará pelo planeta, atacando os pulmões e os brônquios de milhões de pessoas e muitas delas morrendo. E esse vírus irá resistir a todos os tratamentos conhecidos, até surgir uma vacina. Essa previsão caiu, sumiu da memória das pessoas, e a médium morreu em 2013. Com a pandemia do coronavírus, ressurgiu o interesse por esse livro, chamado Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo. E, recentemente, o livro, no formato de e-book, chegou ao 2º lugar no ranking dos livros de não-ficção da Amazon, e teve até cópias físicas sendo vendidas no mercado paralelo. Esse livro não foi traduzido para o português ainda. Muito bem. Qual é o problema de livros proféticos como esse? Autoridades de saúde do mundo todo relatam um aumento vertiginoso de transtornos mentais nas pessoas, advindos da angústia e do medo provocados pela presença da pandemia. Essa é uma nova praga, disseminada pelos profetas de plantão, que afirmam de forma irresponsável o que o coronavírus é sinal de estarmos no fim dos tempos. E isso vem gerando grandes patologias mentais nas pessoas, inclusive aumentando o índice de suicídio. As pandemias, elas têm o poder de fazer as pessoas entrarem em pânico, esvaziando as suas mentes racionais, tanto quanto esvazia o estoque de papel higiênico nos supermercados. Inúmeros avisos do dia do juízo final, como a previsão de Silvia Bron, se espalham online, misturando o medo do coronavírus com outras coisas absurdas, como, por exemplo, a paranoia política de que vai haver um único governo no mundo, controlado pela ONU, ou os grandes incêndios lá da Austrália, ou os enxames de gafanhotos na África e na Argentina. Aí surge uma pergunta: o que move esses profetas do juízo final? Aonde eles buscam essas fontes? A maioria deles inclui nas suas conclusões, leituras imprecisas do Velho e do Novo Testamento, a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse. Porém, a nossa fé raciocinada aponta que já está passando da hora para nós entendermos de uma forma bastante clara, já que esses profetas médiuns do Apocalipse nas redes sociais estão afetando a saúde psíquica de milhões de pessoas no mundo. E nós precisamos realmente entender esse processo. E eu gostaria agora de provocar uma reflexão com vocês para que a gente possa buscar, na base da nossa fé raciocinada, subsídios seguros, seguros quanto ao acontecimento da questão do fim do mundo. E, logicamente, a nossa grande fonte é o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus respondeu sobre o fim do mundo quando foi perguntado a respeito disso. Nós vamos achar isso no Novo Testamento, e eu uso aqui o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nós vamos encontrar uma passagem quando Jesus fala a respeito do fim do mundo e ele conta a parábola da figueira. E ele finaliza a parábola textualizando no versículo 36 sobre o final do mundo. Ele diz o seguinte: a respeito daquele dia e hora, final do mundo, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Ora, se nem Jesus, que é o governador do nosso planeta, sabe quando será o fim do mundo, quanto mais saberá um profeta. E é interessante porque existe uma longa história de previsões nefastas e logo em seguida desmistificadas
sobre o dia do final do mundo. Por exemplo, lá na Europa do século XVII, eles previam que o fim do mundo ocorreria no ano de 1666. Isso porque eles achavam que os números 666, 666, representava a marca da besta mencionada no livro do Apocalipse. Quando houve um grande incêndio em Londres naquele ano, em setembro daquele ano, muitos viram a profecia se cumprir. Porém, o incêndio durou 4 dias e acabou. E o mundo seguiu. O mundo não acabou. Outro episódio foi o bug do milênio. Esse muitos de nós lembramos, que ele foi há 20 anos atrás. Quando esses profetas de plantão acharam que o fim do mundo seria no primeiro dia, 1º de janeiro de 2000, pois eles acreditavam equivocadamente que nessa data acabaria o segundo milênio. Num absoluto erro matemático, já que o segundo milênio ele terminaria no dia 31 de dezembro de 2000. Ou seja, o terceiro milênio começa em 1º de janeiro de 2001. É só fazer uma conta matemática que a gente vê o absurdo que foi isso. Depois teve o quê? Teve o Apocalipse Maia, em que o mundo acabaria exatamente no dia 21 de dezembro de 2012. Não aconteceu nada. A própria autora desse livro que nós mencionamos, Sylvia Browne, também errou várias previsões proféticas, inclusive a idade com que ela morreria, porque ela afirmou que morreria com 88 anos, quando na realidade ela morreu com 77, 11 anos antes. E aí, quem é o profeta? Quem é esse médium profeta? Ora, o profeta é alguém que entra numa espécie de transe, ele capta e percebe algo, entra no lampejo e depois disso ele volta e precisa descrever o que sentiu com palavras humanas. Allan Kardec nos afirma que muitos pontos de toda a Bíblia são ininteligíveis, alguns aparecendo até de forma disparatada, palavras de Allan Kardec. Isso porque falta a chave que faculta a sua compreensão. Chave essa que nós encontramos de forma plena, completa, no Espiritismo. Então, com certeza, o livro do Apocalipse, que foi ditado por João Evangelista, né, o único discípulo, apóstolo de Jesus que não foi sacrificado, os outros foram crucificados, de cabeça para baixo, decapitados, queimados, assim por diante. João Evangelista foi o único que morreu de velhice. E quando ele ditou o livro do Apocalipse, ele estava com 98 anos de idade, quase 2 anos antes de morrer. E aí o livro, o Apocalipse, é o que mais mexe com o imaginário da cultura popular. Por quê? Porque ele faz referências, por exemplo, aos 4 cavaleiros do Apocalipse, o dragão vermelho, o número 666, as 7 pragas do Apocalipse, e assim por diante. A gente imagina como é que esse imaginário se desenvolve. Mas, analisando sobre a fé da ótica raciocinada, podemos afirmar que a maioria das pessoas entendem de forma errada o forte significado simbólico contido no livro. Ou seja, a maioria esmagadora das palavras que João deixou no Apocalipse, elas são simbólicas. Lá no livro A Caminho da Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, Emmanuel nos diz textualmente o seguinte: quando João Evangelista acessou aqueles quadros simbólicos que Jesus mostrava para ele, ele não soube retratar com absoluta fidelidade o que viu. E ele continuou reforçando: em alguns pontos, o livro Apocalipse parece entrar em um terreno muito obscuro. Então, a gente percebe que o problema é de filtragem, pois é necessário se levar em consideração as condições físicas e psíquicas do profeta, né? E aí a gente pode perguntar, então tá, e vamos entender então qual o objetivo de uma profecia? Por que a espiritualidade superior de luz permite que médiuns seguros, aqui nós não estamos falando de falsos profetas, tá? Por que médiuns seguros revelem profecias?
E a gente vai achar essa resposta na fé raciocinada dentro também da literatura espírita. Existe um livro que se chama Encontros no Tempo. Lá no capítulo 1, eles perguntam para Francisco Cândido Xavier, né, que quem responde na realidade é Emmanuel, sobre as profecias de Nostradamus. É um livro de perguntas e respostas em que perguntam para Chico e Chico responde através dele, as respostas são do Emmanuel. Então, ele responde o seguinte: com respeito às profecias de Nostradamus, ou de qualquer tipo de profecia, pede-nos Emmanuel que lemos com meditação a parábola de Jonas do Antigo Testamento. Oi? Então, para que eu possa entender as parábolas, eu preciso ler com meditação. Desculpa, para que eu possa entender as profecias, eu preciso ler com meditação a parábola de Jonas? Sim. Mas então a história de Jonas é uma parábola? Sim. Aqueles indivíduos que estão procurando a baleia que encontrou e engoliu Jonas, desculpe, mas não vão encontrar. Porque a história de Jonas é uma parábola, é uma história com E, não é com H. Né? Então vamos aqui relembrar como é que é essa parábola de Jonas. O que nos conta isso lá? Né? Os antigos profetas nos contavam isso lá no Antigo Testamento. Fala o seguinte: Jonas vivia no norte de Israel, na Samaria, né? E naquela época o Império Assírio dominava o mundo e invadiu o Reino do Norte, levando todos os seus moradores como cativos e destruiu tudo. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus chama Jonas e diz: Jonas, tem uma tarefa para você. Quero que você vá em Nínive, na capital dos assírios, e lhes dê um recado. Jonas assustou, abriu os olhos e falou: aonde? O senhor quer que eu vou lá na capital dos meus inimigos dar um recado? Não vou de jeito nenhum. Eles vão me matar. É eu chegar lá e eles vão me matar. Mas Deus fala para ele: mas Jonas, você vai falar o seguinte, você vai dizer para a cidade de Nínive que eu vou destruí-las. Destruir tudo. Jonas já mudou a postura, ele achou ótimo. Falou: peraí, então só vai destruir tudo. Vou destruir tudo. Ele adorou a ideia. Né? E saiu imediatamente para ir dar a notícia. E aí Deus chamou: Jonas, volta aqui, volta aqui. Tipo aquele menino que a gente pede para ir no supermercado comprar alguma coisa, e ele sai correndo. Daí, aos alguns minutos, ele volta assim: é para comprar mesmo o quê? Foi assim que Jonas fez com Deus. E aí, a hora que Jonas volta, Jonas fala assim, Deus fala para Jonas: Jonas, mas avisa para eles que, se eles se arrependerem, eu não vou destruí-los. E aí, Jonas deu de ombros. Falou: isso aí é irrelevante, isso não vai adiantar nada, não adianta falar isso para eles. E aí, Jonas chegou lá na cidade de Nínive, reuniu todo mundo, ninguém fez nada com ele, e ele falou o seguinte para os assírios: Deus me mandou dizer a vocês que vocês serão destruídos. Chegou a hora. Agora vocês vão experimentar o que vocês fizeram. Vocês vão sofrer na pele, lei da causa e efeito, olho por olho, dente por dente. Agora chegou a hora de vocês. Os assírios ficaram pensativos e receosos. E Jonas continua com muita má vontade falando: mas se vocês se arrependerem, não vai acontecer nada. Aí os assírios não entenderam o que ele falou. Como é que é? Não, se vocês se arrependerem, não vai acontecer nada. Não, Jonas, fala direito para a gente entender. Deus disse que vai destruir vocês, mas se vocês se arrependerem, não vai acontecer nada. E os assírios se arrependeram. E Deus não os destruiu. Jonas voltou chateado. Ele ficou de mal com Deus. Deus procurou ele, pediu, né? E ele falou: não, deixa em paz, Deus. Ele ficou realmente emburrado com Deus. Mas que papelão, Jonas era um profeta, né? Mas ele queria ver o circo pegar fogo. E aí, conta a parábola que ele se sentou ao largo assim, e o sol estava muito escaldante. E ele começou a sentir muito calor, muito calor, muito calor.
de repente começa a crescer uma árvore frondosa ao lado dele. E a árvore cresce, cresce, cria uma sombra muito grande, e ele se refresca, né, naquela árvore e acha uma delícia. E ali ele se descansa. Conta na parábola que Deus olha aquela cena e diz: eu vou mandar umas formigas para devorar a planta. E num instante, essas formigas comeram a planta toda. Aí Jonas voltou para o sol e ele ficou muito bravo. Não é possível. Isso é perseguição de Deus. Eu estou quieto aqui. E aí Deus chega para Jonas e pergunta: Jonas, por que você está bravo? E aí ele fala: eu estava aqui no meu canto, na minha sombra, quieto, cumpri o meu trabalho, fiquei 3 dias na barriga de uma baleia, passei pela maior humilhação, porque eu fui lá, profetizei que o mundo ia acabar, e o mundo não acabou. E agora eu estou aqui cansado do sol, vem uma arvorezinha para me dar um pouco de sossego, o senhor destrói essa arvorezinha. Ah, não tem condição. E aí Deus responde para ele: pois é, Jonas, uma plantinha que você viu crescer algumas horas atrás e eu destruí, e você ficou triste. Imagina como eu ficaria, Jonas, se aqueles meus filhos que moram em Nínive, eu tivesse que os destruir. Essa é a parábola. Então, Deus permite que as profecias sejam reveladas exatamente para que elas não se cumpram. Essa é a razão da revelação das profecias, para elas não se cumprirem. Tem uma outra passagem que é muito interessante também do Evangelho. Jesus está na última ceia, os apóstolos chegam e Jesus diz o seguinte: aquele que meter a mão comigo no prato é o que há de me trair. E mostrou para Judas. Por que ele fez isso? Ele fez para que Judas pudesse se arrepender e mudasse a sua postura. Deu a primeira chance. Não foi suficiente. Naquele momento, Jesus estava sendo um profeta para Judas. Acaba a última ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e Judas vai encontrá-lo para entregá-lo aos guardas romanos, né? E aí Jesus, nesse momento, vira para Judas e pela segunda vez ele fala: amigo, a que viestes? Foi a segunda chance e última que Judas teve de arrepender sobre aquilo que ele faria. Portanto, meus queridos irmãos, as parábolas servem para nos advertir. Nada muito diferente, por exemplo, do que faz os pais com os filhos. Cuidado, filho, você vai cair aí. Filha, não namora aquele rapaz, porque ele vai te fazer sofrer. Profecia é um pai amoroso dizendo: filho, você está vendo aquele buraco? Você está perto de cair nele. E aí nós, como filhos rebeldes, o que nós falamos? Eu vou pular. Essa é a lei básica das profecias. Profecia bíblica é algo dado para orientar, para discernir o melhor caminho, a fim de que a gente se arrependa da forma que estamos vivendo e que possamos seguir o caminho de uma outra forma. Profecia não existe para se dar uma notícia ruim. E é muito importante a gente lembrar que, pela bondade divina, jamais erramos sem sermos avisados. Quando a gente está fazendo alguma coisa na vida e a gente percebe que a gente pensa assim: não, eu estou fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza absoluta, é isso que eu tenho que fazer. Cuidado, muito cuidado. Porque nesses momentos são os momentos que normalmente a gente mais erra na vida. Então, queridos irmãos, finalizando, que nós saibamos então a compreender para que serve uma profecia. Para tirarmos dela o ensinamento que precisamos para aprender e não desenvolver medos ou pavores no futuro, né? Esse é o entendimento correto das profecias, né, a serem nos reveladas segundo a luz da fé raciocinada. Então, é uma ferramenta que a espiritualidade de luz nos oferece para que nós possamos colocar o nosso raciocínio, a nossa fé raciocinada em prática. E desta forma, reorientar, ressignificar os valores com os quais nós estamos vivendo. Nós sabemos, por exemplo, que nesse momento da pandemia, muito do que a vida nos pede é exatamente uma ressignificação dos valores morais que nós estamos vivendo.
que nós possamos, então, aproveitar essa oportunidade e aplicar na nossa vida, fazermos as nossas reformas íntimas dentro daquilo que Jesus nos ensinou, praticando o amor, a caridade, a bondade, a boa intenção, a fraternidade, a empatia para com o próximo. É desta forma que nós iremos aproveitar de uma forma maravilhosa essa ferramenta fantástica que é uma profecia. Reflitamos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma noite tranquila e que estejamos juntos na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Vamos aproveitar esse momento de enlevo espiritual e continuar com o pensamento no mais alto, mentalizando a figura meiga de Jesus entre nós. E toda a equipe espiritual da casa de Sheila que está nos rodeando e transmitindo para cada um de nós as energias positivas do bem, do amor, da saúde, do equilíbrio. Muita fé, Senhor, podemos visualizar neste momento que essas energias provindas do vosso coração amoroso penetram nos nossos centros de força e vai fluindo para cada um do coronário ao haste. E na medida que vai fluindo, vai envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Mestre amado Jesus, sentimos o renovar das nossas energias neste momento. E queremos transmiti-las também para aqueles irmãos que nos são caros, quer sejam nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, e estendemos a ele as nossas mãos mentais, a fim de que essas energias positivas também sejam transmitidas para cada um desses irmãos que neste momento nós mentalizarmos. Mentalizamos também, Senhor, os que nos são caros e que já se encontram no plano espiritual, e que eles também sejam envolvidos por essa luz de muita paz, essa luz de equilíbrio e de harmonia, porque a vida continua no outro plano, o plano da vida verdadeira. E neste momento, Mestre amado, em que nós estamos atravessando por uma pandemia a nível mundial, em todo o nosso globo terrestre, nós rogamos que o vosso olhar misericordioso envolva a cada um de nós, membro desta humanidade, a fim de que tenhamos a fé raciocinada, e que esse momento é um momento transitório, e que tudo vai passar como sempre passou. Mas precisamos, Mestre amado, que os nossos guardiães, os nossos amigos do plano espiritual, estejam sempre ao nosso lado, a sussurrar-nos as palavras em nossos ouvidos,
para as atitudes corretas que devemos tomar durante esse momento. E também para que possamos influenciar a cada qual que estiver do nosso lado, para que continue com fé, com esperança e, sobretudo, com muito amor para todas as criaturas. E assim, Senhor Jesus, com a fé de que já recebemos tudo o que pedimos neste momento, ainda vos fazemos um outro pedido, para que visite os nossos irmãos, os irmãos da casa de Sheila, demais irmãos que se encontram hospitalizados, em virtude dessa pandemia, que eles recebam, cada um, no seu centro de força, as energias necessárias para que, com fé e esperança, eles possam absorver melhor a medicação da medicina terrena. E assim, tão logo, eles voltem para o seio da família universal. E assim, Senhor, gratos por este momento, que em vosso nome aqui estivemos, pedimos a permissão para encerrá-lo. Mas antes, pedimos que os amigos espirituais tenham acesso às águas que já deixamos à disposição para serem fluidificadas, para serem magnetizadas e transformadas no remédio que vai curar todas as nossas enfermidades, tanto as físicas quanto as espirituais. Muito obrigado, Senhor. E assim encerramos este momento de paz e fluidificação. E vamos nos preparar para o encerramento da reunião, meus irmãos, pedindo a Jesus que continue nos amparando do alto do seu trono de amor e luz. Pedindo que a equipe espiritual da casa de Sheila e a nossa diretora, irmã Sheila, também continue sempre a nos transmitir as energias necessárias para que possamos atravessar esse momento. E agradecidos pela oportunidade da reunião da noite, pela palestra esclarecedora do nosso irmão que a palestrou e nos trouxe as orientações necessárias para o nosso crescimento espiritual, nós agradecidos pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.